Olá, pessoal, bom dia. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Depois de um final de semana abençoado, entendemos que o Senhor foi conosco semana passada e há de ser nesta semana também com todos nós. Que Deus abençoe todos vocês ao iniciar essa semana, que seus sonhos, seus projetos, as suas conquistas se realizem. Amém, pessoal? Essa semana por aqui, em relação ao clima, tá um clima ameno. Não está frio, não está calor. Tá. Se todo inverno fosse esse, seria um paraíso. Mas não é bem assim. Diga-se de passagem, segundo a previsão, que virá muito frio por aí. Começando a chuva lá no sul mesmo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí então chegará o frio, o inverno, porque também nós estamos no outono, né, pessoal? E vamos nos preparar para isso, porque tudo que é em extremo traz desconforto pra gente, né? Mas o Senhor até aqui tenha nos abençoado, porque é tão fácil, né, gente? O sol brilhando lá fora, dias mais quentes, né? Aí a gente. Mas precisamos do frio também, precisamos do inverno. O inverno aproxima as pessoas, a gente procura mais o aconchego do lar, procura estar mais, né? Procurando mesmo o momento de estar a sós com Deus e procurando refletir melhor sobre a vida. E também, pessoal, confesso que o inverno para mim tem sido muito melhor. Com o passar dos anos, a idade chegou, aí eu descobri que eu estou preferindo o inverno. Se bem que sou uma pessoa que eu sinto muito frio. Porém, pessoal, a gente tem maior disposição para tudo. A gente não cansa, não fica fadigado, né? Cansar cansa, mas não é aquela fadiga que a gente sente, né? O corpo sofre com o calor, né? E então a gente tem que dar graças a Deus em tudo, pelo calor, pelo frio, pela chuva, pela falta dela. Enfim, nós entendemos que Deus criou tudo perfeito, né? Da forma linda e maravilhosa. Se há algumas alterações, muitas alterações, fomos nós mesmos culpados, né? Porque Deus criou tudo perfeito. Aí veio o homem, coloca a mão, atrapalha tudo, né? Aliás, tudo começou a atrapalhar lá no princípio, né? Através da desobediência do homem, nós não precisávamos sofrer, né? Porém, a desobediência trouxe um impacto muito grande, né? E estamos aí, ó. Até hoje. Eu fico pensando na bondade do Senhor. No princípio Deus arrependeu-se, né, de ter criado o homem, porque o procedimento do homem era muito mal. Ele só era inclinado para as coisas ruins, a ponto da terra ficar totalmente contaminada, ficar em trevas total por conta da desobediência,
né? Deus criou tudo perfeito, bonito, mas diante do arrependimento do Senhor, o Senhor falou, eu vou destruir a terra. Vou destruir tudo que tem fôlego, né? Desde os animais. Ah, mas quando Deus olhou para Noé, quando Deus olhou para Noé, Deus pensou, vou dar uma chance. O Senhor queria, ele planejou isso e fez. Diz que iria destruir, dar somente 120 anos para o homem. Antes dele agir, ele olhou para Noé. Oh, glória! Glória a Deus! Aí o Senhor deu a chance e a oportunidade para Noé e a sua família, né? Seus filhos, suas noras. E entrou lá na arca com os animais. Quem lê a Bíblia sabe. Qualquer pessoa menos espiritual, ela já sabe que o princípio foi assim, né? Mas Deus providenciou tudo. E o que me chama a atenção é que voltando lá atrás, lá no princípio, eu já estou levando lá adiante, né? Mas voltando atrás, aqui no princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, desculpa aí pessoal, no livro de Gênesis, o Senhor, ele a princípio, ele criou tudo perfeito, né? E aqui no versículo 1 diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém, pessoal? O que me chama a atenção, no princípio das coisas, tudo é difícil. No princípio de um relacionamento, no princípio de um projeto, no princípio de uma empresa, de uma indústria, todos entram determinados a vencer, mas escrevendo a sua própria história. Eu sou muito curiosa nessas questões de história, eu amo. Quando era tempo do colégio, eu gostava demais de história. Tanto que eu amo a palavra, as histórias bíblicas, lá do princípio, né, dos patriarcas e por aí afora vem, ou por aí afora vai. E então eu amo história, gosto bastante. Falando das histórias que a humanidade vem escrevendo, né? No princípio de tudo, quando você inicia algo, é tudo muito difícil. Você começa do zero e há uma dependência total de Deus, porque você entra com a cara e a coragem, claro, com a fé em primeiro lugar, mas precisa de muita coragem e determinação, porque o processo é longo. O processo é longo. O processo de Deus para criar a terra foi em 6 dias e no 7º ele descansou. Se ele quisesse, fazia tudo no momento. Mas ele deu exemplo a todos nós. Qual que é o procedimento? Com isso o Senhor, ele nos ensina
a termos coragem, determinação para iniciarmos, né, a luta para a gente realizar qualquer coisa, começando do zero. No princípio é difícil. Olha, eu gosto tanto de história que eu fico analisando assim, quando eu saio para alguns lugares assim, principalmente na área rural, como agora sempre a gente está indo lá para o nosso canto que o Senhor deu para nós, daqui de casa até lá são 4 quilômetros apenas, 8 minutos de carro. E a gente vai contemplando, porque essa área aqui, essa área rural em que nós moramos, aqui principalmente já foi urbanizado, né? Mas lá para trás tem muita área que foi colonizada, foi iniciada pelos imigrantes italianos, os alemães, polonês. E tudo que a gente olha agora, gente, tudo que a gente olha agora, pessoal, foi deixado como herança. Essas pessoas trabalharam duro, enfrentando as maiores dificuldades aqui na América Latina, sair dos seus países para tentar a vida melhor, outros fugiram a maioria da guerra, e aqui entraram em outra batalha, outra guerra que não foi fácil, mas olhando para tudo que os herdeiros conquistaram, a gente fica imaginando quanto sofreu os pioneiros, aqueles lá da primeira e segunda geração. Para esses agora, da terceira e quarta geração, estão desfrutando, mas que já pegaram tudo pronto, né? Mas não foi uma tarefa fácil. Eu falo por experiência, pessoal. Eu já vivi muitas histórias e continuo vivendo e escrevendo a minha história. Porque enquanto há oportunidade, eu estou aqui pronta, sabe? Para entrar e sair, como Moisés dizia, estou pronto, aos 80 anos estava pronto para entrar e sair para qualquer batalha. E eu estou nessa condição. Eu estou pronta para entrar e sair, apesar da idade que tenho já, mas entendendo que é o Senhor que está no comando, no controle de tudo. Eu fico lembrando, também o Senhor diz que o princípio das coisas são mais difíceis, mas o fim delas é melhor. Realmente. É melhor por muitas questões. Eu vejo o melhor porque a pessoa se sente realizada em ter conquistado. A sensação, né, muito grande de vitória, de conquista, né? Isso é maravilhoso. A pessoa lembrar que foi tão difícil o princípio, tão tenebroso, gigantesco, as lutas, mas elas não desistiram. O Senhor Deus disse a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Então é necessário que nós tenhamos bom ânimo através de muito esforço, e o Senhor vai adiante abrindo caminho para nós. Essa que é a nossa realidade. Então, o conselho que eu deixo nesta manhã para você, a você aí do outro lado, e também, né, quando eu falo, estou falando para mim mesma, é que nós não devemos nos esmorecer diante dos desafios. Aquele povo lá, o povo de Israel, os espias, né, quando foi mandado por Josué e Caleb para olhar a terra, para espiar a terra, aí eles ficaram apavorados, impactados com o tamanho dos gigantes que havia lá, naquela terra, né? Eles ficaram apavorados. Só quem acreditou mesmo foi Caleb e Josué, porque os demais, todos amarelaram diante do tamanho da dificuldade que havia. Poxa vida, eles tiveram
que animar aquele povo e fazer eles entender que os desafios foram criados realmente para ser vencidos. O seu Deus havia prometido a terra, mas seria necessário muita coragem e determinação para que eles conquistassem o que Deus já havia colocado nas mãos dele. E assim, eu digo para você que está aí do outro lado, não tenha medo de enfrentar as lutas, enfrentar os desafios, enfrentar os gigantes, porque quando você tem fé e determinação, você vence todos os obstáculos. Há pessoas que se sentem num vazio tão grande, porque ela não tem coragem e determinação para enfrentar os gigantes desta vida. Ela fica acuada, ela fica deprimida, ela deixa de sonhar, deixa de produzir, vai se definhando por conta do desânimo, por conta do medo. Ah, será que dá certo? Será que eu vou conseguir? Olha, para que você venha preencher também o vazio da sua vida, da sua alma, é necessário que você parte para cima das lutas e dos problemas, porque você vai vencer esse vazio da sua alma. Poxa vida, há pessoas que pensam, para minha vida não tem sentido, para minha vida não tem graça, porque ela não tem coragem, determinação, não tem fé que ela vai vencer, que ela, no princípio, é tudo difícil mesmo. Olha lá, no princípio da criação, a terra era sem forma e vazia, aleluia. A terra era sem forma e vazia, mas o Senhor Deus, a cada dia, cada manhã, determinava algo, Ele foi criando tudo. Oh, glória! Depois de ter criado tudo, Ele viu que era muito bom. Ei, glória! Era tudo muito bom, tão bom que se tornou um paraíso. Ele criou o paraíso. Você também pode criar seu paraíso. Você pode criar também seu paraíso quando você abraçar as causas com coragem, determinação. Não haverá vazio, jamais haverá vazio. Haverá sim um tempo de conquista, um tempo de alegria, um tempo de prazer, a sensação de ter vencido, de ter deixado para trás um marco de esperança, de vida, de alegria. Isso tudo vale a pena, compensa você lutar e vencer através da fé, da coragem, da determinação. Escreva sua história com fé, com coragem, com determinação, não tenha medo. Vá à luta, dê o seu melhor, que com certeza você vencerá. Amém? Oh, glória! Pessoal, eu vou parar por aqui e desejar a você uma segunda-feira promissora, uma segunda-feira produtiva, tá bom? Que tudo que você fizer, seja o que for que você fizer, falar, venha fluir na presença do querido Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem conduz, Ele que está no comando, Ele que está no controle, tá bom? Amém? Deus abençoe, vá em frente, dê o seu melhor e vença, amém? Tchau, tchau!